Prazer estar aqui pela primeira vez, né? E para a gente conversar sobre um tema muito bacana. Eu gosto muito desse assunto, né? Falar sobre Paulo. Você sabe quem é Paulo? Nós moramos numa cidade que tem o nome dele. Nossa cidade se chama São Paulo por causa dele, São Paulo Apóstolo. Só que o nosso irmão hoje, ele vai chamar só Saulo, que é o nome dele mesmo. Depois vocês vão entender por que ele muda para Paulo. Porque os discípulos tinham essa coisa de mudar de nome quando há uma grande mudança na vida da pessoa, sabe? Uma transformação. Então eles mudavam de nome. Então aquele homem velho ficava com o nome e tudo, ele pegava um nome novo. Então por isso que depois ele vai se chamar Paulo. Vocês vão entender depois nas outras aulas, tá bom? O livro, as aulas são todas baseadas nesse livro, Paulo Estevão. Não dá para passar pela escola de aprendiz, somente no grau que a gente está agora, sem estudar, sem ler essa obra. Porque vocês vão ter essas 3 aulas, mas tem muita coisa aqui que vocês precisam ler. Detalhes, assim, de várias cidades, vários comportamentos que ele teve, várias decisões, só você lendo mesmo. Então nós vamos dar breves pinceladas, assim, aqueles pontos que eu destaquei nessa aula que são mais importantes. O outro vai na aula seguinte, porque essa aula é a conversão. Vocês vão conhecer sobre ele. A próxima é sobre as viagens dele, né? E a outra é a morte dele. É ainda algumas viagens, mas aí é quando ele morre. Então seria legal se quarta-feira que vem, que é a quarta depois do carnaval, se vocês se esforçassem para vir, para vocês não perderem essa sequência, que são 3 aulas na sequência, ok? Então, o nosso amigo Saulo, ele é um grande orador, que é aquele que vem na frente, que fala, que se expressa bem, né? E um conhecedor da lei, porque ele substituiu Gamaliel, que era o senhor, que era o líder do Sinédrio naquela época. Ele já estava com uma idade avançada e ele ia ser substituído, e nada como um jovem, né, chegando com todo aquele conhecimento, aquele vigor para assumir. Então hoje ele é o doutor da lei, ele é que comanda, é como se ele fosse um novo governador. Ele que vai decidir as leis, tudo que vai acontecer lá em Jerusalém. E tudo em volta, né, que praticamente está comandado por Jerusalém. Ok? Ele tem uma noiva que chama Abigail. Ela mora na estrada de Jope, eles já estão juntos há muito tempo. Ela é sua noiva. E ele tem um projeto de casar com ela, né? E ela é uma pessoa muito doce, muito meiga, e eles têm um relacionamento muito legal. Só que Saulo tem uma pendência que incomoda muito ele, que é os seguidores do Cristo, que divulgam a Boa Nova na Casa do Caminho. Já ouviu falar? A Casa do Caminho? Era como se fosse um centro espírita, uma igreja, né? Onde eles ficavam ministrando ali a Boa Nova trazida por Jesus. Eles divulgavam a Boa Nova lá. E nesse dia, conhecer o movimento. Ele foi até a Casa do Caminho. O que aconteceu? Ele deu de frente com Estevão. Estevão, ele tinha sido libertado naqueles navios, sabe aquelas galeras que levam prisioneiros? Ele era um deles. Assim, preso, você sabe, né? Naquela época eles eram presos por nada. Não devia nada, não tinha dinheiro para pagar os impostos e era preso. Então não é porque ele tinha feito algo errado. Então ele estava preso na galera e ele foi libertado porque ele curou um homem, que era um comandante ali romano que estava na embarcação e estava muito doente. E Estevão curou esse homem. E ele libertou para que ele fosse livre, próximo da estrada de Jope, inclusive, mas ele foi parar lá na Casa do Caminho.
E lá ele conheceu o Evangelho de Jesus. E ele se tornou um grande divulgador. Então ele era bom na lábia mesmo. O que aconteceu? Saulo chegou lá, viu ele falando tudo aquilo, e ele já era contra os seguidores do Cristo, né? Mas ele estava quietinho lá só para ouvir o que eles estavam divulgando, e aquilo incomodou. Algumas coisas que ele falava sobre Jesus incomodou. Por quê? Porque eles colocavam ele como mestre, como um líder, como um grande divulgador do amor, do bem, e aquilo começou a incomodar. Aí ele se levantou, aí houve um bate-boca entre eles. Eu não sei se vocês tiveram isso na aula passada. Tiveram, né? E aí ele se incomodou, então ele mandou prender Estevão. Com ele foi Pedro e Felipe. E ele mandou João expulso da cidade. Quer dizer, ele fez ele varreu ali. Mandou parar tudo e prendeu todo mundo, né? João mandou embora e prendeu Pedro e Felipe e Estevão. Só que os outros dois foram livres depois. Só que Estevão ele não abriu mão. Por quê? Porque ele debateu com ele coisas que ele não aceitou. Então, de certa forma, esse cara, para mim, é um perigo. Então, eu não quero ele na rua, não quero ele divulgando sobre esse homem. Então, ele foi preso. Aí, ele vai ter que arrumar agora testemunhas para que esse homem seja condenado. Mas, nesse meio tempo, ele se encontra novamente com a sua noiva. Vai lá na estrada de Jope, lá, perto de Jerusalém. Ela morava na casa de Zacarias e de Ruth, um casal super simpático que acolheu-a quando ela praticamente teve que fugir também de casa, né? Porque Estevão fugiu e ela também fugiu, por causa dos impostos que eles estavam querendo cobrar e eles não tinham como pagar, né? E aí ele novamente reforça que ele quer casar com ela. Ele falou, só que vai ter um grande evento agora e eu queria que você fosse. E vocês sabem que naquela época as mulheres não podiam participar de nenhum evento público. Só os homens. Mas ela era a noiva de Saulo, né? O grande doutor da lei. Então ela podia. Só que ela falou assim que ela não fazia questão, porque ela sabia que era uma coisa muito, muito violenta, porque ia haver, se ele fosse julgado, um apedrejamento. Então ela estava com medo de ver aquelas cenas horríveis. Se der, então eu vou lá no finalzinho. Aí marcaram o dia do julgamento. E aí Saulo chamou Estevão, ele foi, né, ali trazido e disse, você estaria disposto a negar o carpinteiro desprezível agora? É a sua última chance. Aí ele olhou bem para Saulo e ele falou assim, negar Jesus? Jamais. Foi preso na cruz e ainda sofreu tudo o que sofreu. Jamais faria isso. Aí foi então, a sua sentença está praticamente decretada, porque eu tenho duas testemunhas aqui, que eram forjadas, de outras cidades, que falam, não, eu vi esse homem pregando lá, falando sobre a lei, falando desse homem e tal. Ele mesmo fala, eu li até as perseguições. Ele mesmo fala, Tarso fala que ele mesmo presenciou ele falando, curando a pessoa. Isso, porque ele estava lá na Casa do Caminho no dia que ele estava pregando. Então ele também era uma, só que como ele era o julgador, ele era o juiz, ele não podia ser a testemunha. Então ele trouxe duas testemunhas ali, os caras foram meio que comprados. Não, eu vi sim. Então ele foi condenado. Agora ele foi levado para tinha uma estaca, sabe, assim, presa ali no chão. Ele foi acorrentado com as mãos para trás, que ali era um lugar que ele não podia fugir, né, correr. Então é um alvo fácil. E ele autoriza que as pessoas comecem o apedrejamento. Aí começou. Vocês, não sei se vocês já viram cenas desse tipo. Acho que lá no Oriente Médio, acho que deve ter isso aí ainda. É uma coisa horrorosa. E ele, né, recebendo aquele monte de pedrada, não tendo o que fazer, não tendo para onde correr.
ensanguentando, até uma hora que ele desfalece. Só que nessa hora que ele tá ruim, que ele já está ali, ele já percebe a presença de amigos espirituais, que já vão vir resgatá-lo. E ele está ali sofrendo, quando de repente, quem chega? Abigail. Ela chegou bem ali no finalzinho, nossa, aquele homem é meu irmão, Estevão, só que ele chama Gesiel, né? Só que ele chamava ele de Estevão, porque ele mudou de nome. Estevão, ele chama Gesiel. Aí ele corre lá, pede para que seja interrompido, ele corre até lá, ela vai até lá, e ela acolhe ele, e ela começa a perguntar para ele, por que ele está passando por aquilo? Aí ele fala, porque ele é um seguidor de Jesus. Aí quando Saulo chega perto, é a grande oportunidade que Estevão tem. Ele fala assim, eu não tenho no seu noivo um inimigo, eu tenho nele um irmão. Sabe por quê? Porque ele segue Moisés fiamente. Ele segue a lei de Moisés fiamente, mas quando ele conhecer Jesus, ele fará muito mais. Aí Saulo vê aqui e fala, meu Deus, que absurdo que esse cara está falando, né? Aí ele fala assim, então ele é seu irmão? Sim. Então eu não posso desposar, casar com a mulher de um inimigo meu. A partir de hoje ele é um inimigo. Né? Ele é o inimigo do Sinédrio, de Jerusalém. Eu não posso. Então, infelizmente, as nossas relações estão cortadas. E ele pede que todo mundo saia. E ela fica sozinha com ele. Ela ainda tenta conversar com ele, mas não tem conversa. Por quê? Porque ele ficou mal perante aquelas pessoas. Ele era o grande doutor da lei. Você acha que naquele momento ele ia mudar a ideia dele? Jamais. Então ele deixou, disse para ela que não queria mais nada e foi embora. Ela recolheu ele, ali alguns instantes ainda, e logo depois ele desencarna. Aí ela consegue, né? Os irmãos do caminho tiveram muita dificuldade para pedir o corpo dele. Porque quando ele é considerado um condenado, eles não devolvem o corpo para que ele seja sepultado conforme a lei da época lá, né? Que eles fazem aqueles rituais, tudo, né? E Pedro pediu, só que eles não queriam. Aí quem foi lá e intercedeu? Tiago Menor. Tiago Menor, ele era o líder da Casa do Caminho. Porque ele tinha uma tendência mais da época que ele seguia mais o judaísmo. Então ele foi lá e conversou com os líderes e ele conseguiu pegar o corpo de volta. E aí os irmãos do caminho sepultaram Estevão. Tiveram, né, essa condição de fazer os rituais que eram tradições lá. Abigail volta para a estrada de Jope, na casa de Zacarias e de Ruth, e ali ela fica então triste, né? Perdeu o irmão e o noivo daquela forma. Até aqui tudo bem? Vocês leram essa história? Leram? E bom, se eu contar alguma mentira aqui, então vocês me corrigem, né? Ela voltando para a estrada de Jope, ela fica muito depressiva. A perda foi muito forte para ela. Uma já das perdas que ela teve, de ter que sair fugida de Jerusalém, de morar na casa dos outros, e ser uma pessoa muito amorosa. E o sonho dela, de repente, de ter um lar que ela sonhava, né? Ela nunca imaginava que ia, acontecer isso. Nesse meio tempo, existe um homem na cidade que ele está transitando por vários vilarejos ali. Ele chama Ananias e ele é um divulgador do cristianismo. Então ele vai em cada vila falando sobre Jesus. E ele foi na casa de Zacarias. Poxa, amigo, tal, ele está lá, de repente ele vê aquela moça lá, acolhida, triste ali
vai lá e começa a conversar com ela. Aí ela fala, puxa vida, você divulga algo que o meu irmão seguia. Eu queria saber o que é isso aí. Quem que é esse? Quem é esse Jesus? Quem que é esse que eles chamam que quem passa a seguir, passa a ser cristão? Como é isso? Aí Ananias começou a explicar para ela a boa nova que foi trazida lá, que foi escrita lá pelos apóstolos. E ele foi contando para ela várias passagens, várias. E aquilo, nossa, deixou ela muito feliz. Caramba! Então esse movimento é um movimento muito importante. O meu irmão, então, não estava errado. E ele foi assassinado de forma ilícita. Né? Saulo aparece lá. Só que, lógico, Ananias já não estava mais lá. Aí ele novamente faz o convite para ela que ele tinha pensado melhor, né? Que ele estava nervoso naquela hora e blá blá blá, e tentou convencê-la dela novamente ter essa ideia de se casarem. Só que aí ela já está doente. Ela fala assim, Saulo, vai ser muito difícil. Olha como eu estou. E ela estava cada dia minguando, sabe? Assim, interessante que eu até melhorei um pouco depois que eu recebi a visita de um homem que falou exatamente as coisas que o meu irmão seguia. E ele não estava errado. E você condenou ele. Não, eles são loucos. Você vai seguir loucos. Não faça isso. Se ele está por aí, ele é um homem perigoso. Nós temos que mandar prendê-lo. Aí ela ficou quieta, porque ficou com medo dele ir atrás dele. O tempo foi passando e ela foi piorando. Até um dia que alguns enviados lá da cidade de Jope foram até Jerusalém chamar Saulo porque Abigail estava muito mal. E ele vai correndo para lá. Só que na noite anterior ela recebeu a visita de Estevão, em espírito, que ele viria buscá-la pela condição que ela se encontrava. Então ele seria o espírito que ia recebê-lo após o desencarne dela. Aí quando Saulo chegou lá, que ela estava mal pra caramba, ele conversando com, não, nós vamos tratar você nos melhores médicos. Aí Saulo, para, não tenho o que fazer, eu não tô bem e tal. E tem mais, eu recebi a visita de Estevão e ele vai vir me buscar. Ai, esse pessoal é tudo louco, eles são feiticeiros, e você está sendo enfeitiçada por isso. Ele está falando, sabe? Aí ela ficou um bom tempo lá no quarto sozinha, de repente, ela chamou ele, e ela então fala assim, Estevão veio me buscar. Ela sentiu a presença dele, e ele então leva Abigail. Ele se revolta demais, porque o grande amor da vida dele, né, estava indo ali. E todo sonho, tudo que ele planejou, estava indo por terra. Aí a revolta era tamanha que ele falou assim, alguém vai ser responsabilizado por isso. Os cristãos são responsáveis por isso. Esses feiticeiros, fizeram isso com ela. Então eu quero saber quem que era esse homem que veio aqui. Aí Zacarias, Ruth ficaram enrolando ele, sabe? Não. Quando ele começou a visitá-la, ela melhorou bastante. Ele não é o culpado por isso, pelo amor de Deus. Não, porque se ele estiver por aí, ele vai enfeitiçar mais pessoas. Isso não pode acontecer. Aí o que ele faz? Ele vai até Jerusalém, pede uma audiência. Lógico que ele, como o grande líder, ele conseguiu a autorização para ir atrás desse homem, que tinha ido para onde? Para as montanhas da Síria. E ele então, com mais 3 homens, ele conseguiu a autorização de Sinédrio para ir para lá, para mandar prender e, se for o caso, até mandar matar quem estivesse pregando esse tipo de mensagem. E ele então foi. Só que você sair daqui e ir para a tua casa, às vezes tem gente que vai até a pé, ou tá aí de carro, ou de ônibus. Mas como é que faz para você sair
lá de Jerusalém para ir lá para a Síria. É longe pra caramba, então eles vão de cavalo. Então, ó, são muitos dias. Você imagine o sol em cima, e ele no caminho, ele sempre pensando como aqueles homens eram mansos. Por que eles eram mansos? Porque eles davam a vida por aquele movimento, por aquele homem. Por quê? E quando você ia para cima deles, eles mansos, não retrucavam, não brigavam, sabe? Ele queria que alguém brigasse com ele, ninguém brigava com ele. E aquilo, sabe, foi na cabeça dele, aí foi, agora Abigail também envolvida com isso, puxa vida, e ele foi pensando nisso. Quando chegou na entrada da cidade, lá fala a cidade de Damasco, bem na entrada, né? Ele estava ali ainda pensando naquilo, mas de repente ele começou a ver, mais para frente assim, ele não via a natureza, não via estrada, não via nada. Aí ele estranhou. Aí daqui a pouco, andando mais um pouco, ele olhou do lado e ele não via aqueles homens com ele. Ele estava sozinho ali, cavalgando, de repente ele cai do cavalo, porque ele ficou preocupado com tudo aquilo. Aí ele vê mais uma vez, daquele local onde ele não via nada, ele começou a ver como que nuvens assim. E do meio dela sai um ser, que ele tinha uma roupa que ele tinha brilhos assim, os olhos dele eram assim, tipo magnéticos. E vinha na direção dele um homem assim, Aí ele pergunta, aquele ser pergunta para ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele, quem sois vós, Senhor? Ele pergunta, porque não dá para ver quem é. É uma luz que até ofuscava a vista dele. Aí ele falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Nossa. Aí o cara... Aí ele ficou pensando o que ele ia fazer. Ele falou, Ele estava perdido. Aí Jesus mais uma vez fala, Saulo, não recalcitre contra os aguilhões, ele fala. O que é não recalcitrar contra os aguilhões? Não lute contra uma coisa que é real. Sou eu. Você está me perseguindo. Por quê? Aí, com uma humildade que ele quase nunca teve, aí ele pergunta, o que queres que eu faça? Aí aquela imagem, aquele ser de espelho assim, entra na cidade e lá será dito para você o que você tem que fazer, em meu nome. E aí Jesus aquela luz começou a voltar, sumiu naquela nuvem, aí ele só ouve o trote dos cavalos, os homens falando, mas ele não os vê. Aí ele chama por eles, aí ele diz, Senhor Saulo, o senhor está delirando, o senhor está falando sozinho. Eles viram ele em pé falando com alguém. Aí ele fala, só todos vocês estão livres, todos. Eu só preciso de um de vocês que me ajude a entrar na cidade, porque eu tenho que saber o que aconteceu comigo. Aí um deles, de nome Jacó, eu levo você. E ele entra na cidade com ele. Tudo bem até aqui? Que bom que vocês estão acordados. Eu quero que vocês façam isso. Vocês vão junto comigo. Aí quando ele chega na sinagoga de Damasco, que é como se fosse o centro espírita de lá, vamos dizer, a filial de lá, ele vai junto com Jacó e ele fala assim, vai lá e chama um homem de nome Sadoc, ele era o líder lá, e fala que eu estou aqui, aconteceu isso, aquilo comigo, se eu posso ficar aqui.
Aí Jacó vai lá e conta tudo para Sadoc. Só que Sadoc vai receber visita de pessoas muito influentes lá. Ele falou, nossa, acho que Saulo não tá legal, né? As coisas que ele falou aí. Vou fazer o seguinte, leva ele para uma pousada aqui na rua direita, tal, procura um senhor de nome Judas, instale ele lá, eu vou pagar todas as despesas, depois eu vou lá me encontrar com ele. E aí Saulo foi para lá. Jacó levou ele lá. E ele está lá. Sabe há quantos dias ele fica lá? 3 dias. Você já ficou sem enxergar por 3 dias? O que você faria se tivesse cego por 3 dias? O que mais você faria? Pensar. Então você fica pensando tudo. Então ele começou a pensar tudo de novo. Ele lá no Sinédrio, agora ele encontrou Jesus. Então ele estava perdidaço. Aí, o que acontece nesse meio tempo? Quem está em Damasco? Ananias, lembra daquele homem? Ele está lá. E quem aparece para ele? Jesus. Já pensou, você está na tua casa? Você é um missionário cristão. E de repente Jesus aparece para você, eu desmaio na hora. Aí ele, mestre, aquela luz, né? Mestre, ele falou, eu tenho uma missão para você. O que, mestre? Vá à rua direita, procure a pensão de nome Judas e procure um homem de nome Saulo. E você vai dizer para esse homem o quanto ele há de sofrer em meu nome. Eu escolhi esse vaso. Ele é o vaso que eu escolhi para levar meu nome para todo o povo de Israel, a todos os gentios, né? E a todos os toda a nação daquela era lá. Eu escolhi esse homem. É o vaso que eu escolhi. Aí eu vou dar uma paradinha, eu vou perguntar para vocês assim. Vocês se acham um vaso escolhido também? Né? A gente está numa casa espírita que é cristã. Então a gente também é um vaso escolhido. Não é? Jesus escolheu a gente para a gente fazer o quê? Só conhecer a história dele? Fazer o quê? Propagar, divulgar, exemplificar, testemunhar o que está no Evangelho. Não é isso? E é isso que ele quer de nós. Então nós também somos. E Saulo não conviveu com Jesus. Ele veio depois que Jesus já tinha desencarnado. Certo? Então se a gente achar que quem são os bambambam é aqueles 12 e depois os outros que vieram, quando Jesus estava encarnado, não é por aí não. Porque muitos vieram depois, missionários que fizeram até muito mais do que os discípulos. E um deles é Saulo. Tá? Ok. Agora Ananias vai até a pousada. Aí ele chega e pelo trote do sapato, você que tem uma boa audição, alguém está se aproximando. Quem está aí? Saulo fala para ele. Ele fala, você é Saulo? Saulo cego ainda, né? Cego ainda. Você é Saulo? Ele falou, sim. Eu sou Ananias. Nossa. Quando ele ouve isso, Jesus me mandou aqui. Aquilo quebrou as pernas dele, né? Porque o lobo que estava indo atrás da ovelha, agora a ovelha veio atrás do lobo. A primeira lição que ele aprende. Ele falou assim, aí eles tinham um hábito deles beijarem a túnica quando eles conhecem alguém que está sendo apresentado, sabe? Ele pega a túnica e beija, é um hábito. Aí ele falou assim, quisera beijar vossa túnica, falou para Ananias, mas como vedes, eu estou cego. Quer dizer, ele nem sabia onde ele estava direito. Aí Ananias vai até lá,
e começa a aplicar passes nele aqui, na parte dos olhos, né? Vários passes, fazendo orações, tudo, né? E ali, algumas horas depois, ele já começa a ver aqueles vultos. Sabe quando você acorda que você está ainda aqui batendo cabeça nas paredes, né, de manhã? Mais ou menos por aí. Aí ele estava assim ainda, ele vai voltando, daqui a pouco ele vê Ananias assim na frente dele. Ele falou, Jesus disse que ele escolheu você. Você é o vaso que ele escolheu para levar o nome dele. Levar, que você tem uma grande missão a se cumprir no nome dele. E ele quer que você faça isso. Você vai levar para os gentios, o povo de Israel, para toda a nação, você vai levar a mensagem dele. Ele, meu Deus. Aí ele vai lá, se abraça com Ananias e chora. Humildemente ele chora. Aí falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ele falou, calma. Ó, eu tenho vários pergaminhos aqui sobre a boa nova de Jesus, então eu vou passar para você. Nós vamos estudar, você vai conhecer a mensagem dele. Você vai entender que ele é amor. Que ele fala da família, fala da justiça, fala da verdade. Aí ele começa a ensinar. Só que sabe aquele garotão que tirou a carta, né, para dirigir e já quer sair, pegar o carro e já sair dirigindo? O que ele faz? Ele fala, poxa, vai ter um encontro lá na sinagoga de Damasco, lá com Sadoc, e eu quero ir lá. Eu quero contar para eles precisam saber. Porque eu estava errado e eles precisam saber que eles também estão errados. Jesus existe e ele é a verdade. Aí o que ele faz? Ele chegou lá, foi com tudo. Chegou lá, encontrou com o Sadoc, Sadoc, poxa, Saulo, está melhor, eu ia lá te visitar. Ele falou, não, eu preciso falar aqui para todo esse povo. O quê? Falar o quê? Aí ele começou a contar que ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, que ele era realmente a grande mensagem de amor, a verdade. O Sadoc falou, você está louco ainda, você está doente, calma, peraí. Ele falou, não. Aí o que ele fez? É como se ele entrasse pela porta do salão, ele estava conversando com o Sadoc lá fora, ele entrou, chegou aqui no palco, aqui, ó. Irmãos, aquele bolo de gente. Aí o pessoal aplaudiu porque ele era Saulo de Tarso, o grande doutor da lei do Sinédrio. Aí o pessoal lá aplaudindo, poxa, que bom que você está aqui. Aí de repente ele começa a falar. Irmãos, nós estamos errados. O nosso caminho não é esse. Eu encontrei com Jesus agora na estrada, começou a contar. Você imagina, o cara está mais de 1000 anos seguindo aquilo lá. De repente você fala que está errado. Levitas assim, pessoas já com muita experiência. Aí começaram a xingar ele. Blasfemo, cão do caminho, você é um deles. Traidor, sai daqui. Prisão para ele, não sei, sabe? Começou e ele, não, pessoal. E o pessoal, aí um dos mais velhos assim falou, não, gente, vamos embora. Ele tirou todo mundo, sabe, do salão e ele ficou lá, sozinho. Aí ele pegou, voltou para a casa de Ananias. Ele falou, fui lá falar com eles, ninguém me ouviu. Ele falou, por quê? Porque Jesus, o ensinamento, ele tem que penetrar no seu íntimo. Você entender a mensagem. E depois você divulgar. Que aí você sabe o que você vai falar. Agora, na teoria, eu posso ler N livros e contar histórias para vocês aqui, mas eu não senti a energia daquela história. Daquele movimento. Então ele falou, vem aqui, vamos aprender. Você aprendendo, sabendo o que é a lição, o que é o cristianismo, por que Jesus foi crucificado, tudo aquilo que já escreveram sobre ele, as parábolas, as bem-aventuranças, as curas que ele fez, não é? E ele falava que não foi ele que fez,
Ele falava o que para a pessoa? É da pessoa. Mas a tua fé te curou. Ele nunca falou, eu fiz a cura, eu que realizei. Vai lá e fala que fui eu. Ele nunca falou nada disso. Então aí ele foi aprendendo isso, porque ele nunca soube nada disso. Ele só conhecia a lei de Moisés. Na cabeça dele era a lei de Moisés. Cobrança de impostos, prender as pessoas, né? E crescer, né? Crescer, Jerusalém grande, poderosa e pá. Aí ele começou a aprender. E ele foi para onde? Ele foi para a casa de Gamaliel, que era o doutor da lei antes dele. Ué, o que ele foi lá fazer? Gamaliel já estava envolvido no movimento cristão. Por isso que ele saiu do Sinédrio. Por isso que ele pediu a aposentadoria dele. E aí Saulo entrou, que era o mais jovem, né, tal. Mas por quê? Gamaliel já estava envolvido. Ele falou, isso aqui está errado. Quando houve a prisão lá, na Casa do Caminho, que ele prendeu Pedro, Felipe, Estevão e João, o próprio Gamaliel disse, por que você se preocupa tanto com esses homens? Porque se isso for de Deus, vai ficar. Se não for de Deus, isso vai se perder. Mas ele sabia que era real. Mas ele falou, deixe de perseguir esses homens. Ele falou, mesmo saindo do Sinédrio, porque Saulo foi perguntar para ele. Mas não adiantou nada, ele foi lá, né, turrão. Bom, aí ele vai, encontra com o Gamaliel explica para ele tudo isso e também passa muita informação sobre o evangelho para ele. E ele fica muito feliz. Ele falou, mas tem uma coisa que você precisa fazer, trabalhar. Porque como você está aí livre, a tua mente não para, então você precisa ter você tem que ter uma atividade. Ele tinha o pai dele era tecelão e ele também era tecelão. O pai dele vendia tapetes para toda a Ásia lá, ele faturava, ele vendia para os reis, para as pessoas poderosas lá. Ele era tanto que Saulo estudou nas melhores escolas, tipo Antioquia, as grandes cidades, ele estudava lá. Então ele se formou doutor da lei nessas grandes escolas. Aí ele é indicado para ir para um oásis. Esse oásis tinha duas pessoas que também eram perseguidas na época, né, de Jerusalém e foram parar lá. E ele está vendo essas pessoas ali, eles trabalhavam com ele, né, esse casal. Aí ele pergunta para ele, e aí, como é que é? Vocês estão aqui há muito tempo e tal? A gente é foragido, porque o pai de Áquila não tinha dinheiro para pagar os impostos, aí ele foi preso e a gente teve que fugir, porque é a gente que tinha que pagar. E acabou o pai dele sendo morto na prisão, porque não tinha aquele cuidado, né? O pessoal só prendia e deixava lá. Aí ele falou, meu Deus, ele falou, inclusive, por coincidência, essa pessoa que prendeu ele, que determinou a lei, tem o mesmo nome que o seu, chama Saulo também. E tinha sido ele, né? Aí ele, meu Deus, como é que eu vou falar para eles que eu já estou em outra? Aí ele estava lá, eles estavam estudando lá numa árvore, lá, lendo e tal. Aí ele chegou bem perto da Prisca, que era a mulher dele, e falou assim, Prisca, o que você faria se você encontrasse frente a frente com Saulo de Tarso hoje? Ela falou assim, pelos ensinamentos que eu já tive, seria uma grande essa oportunidade de tê-lo como irmão. Mostrar que existe um outro lado. Agora, falar com Áquila, que foi que perdeu o pai. E tu, Áquila, o que você faria? Ele falou, seria uma grande oportunidade de testemunhar aquilo que eu estou lendo aqui. Senão não vale nada. Eu falar que eu perdoo, mas eu não perdoo. Aí foi, então eu gostaria de me apresentar. Eu sou Saulo de Tarso. Aí ele sai, abraça eles e chora. Tipo, assim, ajoelhado, pedindo perdão pelo que ele fez.
Aí os irmãos ali, poxa, que bom. Aí ele começa a contar a história dele. E aí, nossa, é um clima assim maravilhoso, que eles ficam emocionados e tudo. Puxa, que bom que você está aqui. Você estava no movimento errado. Então você vai somar muito com a gente. E ali ele ficou ainda mais uns 2 anos. Aí agora ele acha que ele está fortinho. O que ele faz? Ele vai lá na sinagoga de Damasco de novo, porque ele é teimoso. Aí quando ele chega lá, ele falou assim, ô Sadoc. Aí já Sadoc esse cara, o que ele vai aprontar aqui, né? Aí ele falou assim, eu queria, você vai tipo receber alguém? Ele falou assim, peraí, aqui você não faz nada. Temos um mandado de prisão para você. Aqui você não pode fazer nada. Mandado de prisão é porque você blasfemou aqui, você falou coisas totalmente contrárias à lei de Moisés. Então você não faz parte desse nosso movimento. Você é um traidor. Então você vai ser preso. Aí começa a carta na manga, que ele vai usar muitas vezes. Sabe qual é a carta na manga dele? Se vocês lerem o livro, vocês vão ver. Ele é da cidade de Tarso. Tarso foi colonizada por romanos. Então ele é um cidadão romano. Então ele não pode ser preso por um tribunal judaico, só por um tribunal romano. Então ele falou assim, vocês não podem fazer nada comigo. E ele manja de lei, né? Aí Sadoc foi pego de calça curta. Aí ele vai lá perguntar pro pessoal, pá, não sei o quê. O que acontece? Saulo perna para que te quero, né? Ele não vai ficar esperando. Ele pegou e já fugiu. Aí ele vai lá, se encontra de novo com Ananias. Fala, Ananias, eu cheguei na cidade, às vezes eu vim aqui, eu fui direto lá na sinagoga e deu BO de novo. Então, vamos fazer o seguinte, só que agora você é procurado. Qualquer lugar que você sair aqui, eles vão te prender. E depois eles vão decidir o que eles vão fazer. Aí fala assim, vamos fazer o seguinte, na troca da guarda à noite, você foge. Porque eles tinham a cidade que era cercada por aqueles muros muito grandes. E tinha a troca da guarda, tipo assim, de madrugada. Aí fala assim, nessa troca a gente desce você num cesto de vime e você foge. Ele falou, foge. Eu vou para onde? Ele falou, você vai para a casa do caminho, procura os irmãos lá. Né? Aí você sai da Síria, você sai de Damasco para ir até Jerusalém, só que agora ele não tem nada, ele não tem dinheiro, ele não tem ninguém, não tem amigo, ele não pode confiar em ninguém, ele vai a pé. Você já imaginou tomando sol, dormindo a céu relento, comendo as frutas que ele pegava nas árvores, o que o pessoal dava para ele, sem tomar banho. Quando ele chegou na casa do caminho e bateu na porta, que apareceu a pessoa lá, o cara se assustou, né? Falou assim, o senhor? Ele falou, não, eu quero falar com Pedro. Diz para ele que é Saulo de Tarso. Quando ele foi lá, falou isso, os caras já, de novo esse cara aqui, ele vai fechar a casa, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Aí ele falou, esse cara aqui de novo, ele vai mandar fechar aqui de novo. Aí ele falou assim, vai lá perguntar para ele o que ele quer, o que ele deseja. Aí quando o menino vai lá perguntar para ele, ele fala assim, diz para ele que eu encontrei com Jesus na estrada de Damasco, que agora eu faço parte do mesmo movimento que vocês. Aí ele entrou lá e falou isso para Pedro. Aí Pedro, ai meu Deus, será que é verdade isso? Você fica com medo, porque ele praticamente fechou a casa do caminho. Aí ele pediu para Barnabé conversar com ele. Vai lá fora, conversa com ele. Porque você, como tem mais experiência, você vai ver se a pessoa está mentindo ou não. Aí Barnabé foi lá, conversou com ele. Ele falou, realmente, ele me contou em detalhes coisas e ele realmente está no movimento. Então, ele adentra. Aí ele, quando entra, ele fica olhando tudo. Só que a primeira coisa que ele quer pediu para que ele fosse aos aposentos de Estevão. Ele queria ir lá. Queria saber onde ele dormia.
Aí chegou lá, deixou, ele ficou lá sozinho. Aí ele fez uma oração, pediu perdão, e ali ele já, agora eu estou perto de alguém que vai confiar naquilo que eu, né, aquilo que eu passei. Aí Pedro conta todas as histórias, todas as passagens de Jesus com ele, sabe? Foi uma coisa muito legal. Isso deu muito material para ele. Você falou até 20? Até 20, vamos lá. Tem que correr aqui. Deu muito material para ele. Ele falou assim, só que você é aquela florzinha que está começando a crescer no jardim, sabe? Está bem verdinha. E se eles pisarem em você agora, vai prejudicar tudo que Jesus quer. Então, você não pode ir para um outro lugar, porque eles vão vir aqui, eles vão vir atrás de você. Você não vai poder pregar aqui, porque é um local que todo mundo conhece, né? Aí ele falou, onde você poderia ir? Ele falou, eu podia ir para a casa do meu pai, da minha família, em Tarso. Ótimo, vá para lá. E nós vamos depois mandar um mensageiro direcionando o que nós vamos fazer. Qual vai ser os seus próximos passos? E ele foi. Só que Tarso também não é perto. Mais uma vez, perna para que te quero. E ele tá torrando, né? Ele era bem branquinho, ele tá quase preto, assim. Tá muito queimado. A roupa, então, tá o lixo do lixo. Barba grandona, cabelo, nossa. Aí ele bate na porta lá, ele conseguiu chegar em Tarso, bateu na porta, o criado nem conheceu ele. Criado antigo. Olhou para ele, pois não, senhor. Nem sabia que era ele. Eu queria falar com meu pai, Isaac. Seu pai? Você é quem? Pô, eu sou Saulo. Aí ele entrou correndo, porque ele já sabia de algumas coisas. Chegou lá, o pai dele parece, filho, será que os meus olhos onde me enganar é você? Ele falou, sim, pai, sou eu. Aí ele entra, mas te juro, ele entrou, ele deu uns 5 passos dentro de casa. Aí o pai dele pergunta assim, e aí, você já está melhor? Está curado? Ele falou, curado, meu pai, do quê? Então, o que foi aquela triste comédia que aconteceu em Damasco? Já tinha chegado lá. O que foi e o que você fez lá repercutiu aqui. Aí eu não consigo sair para trabalhar, a sua mãe, praticamente esse tempo todo que você ficou fora, sua mãe morreu, porque ela não aguentava mais sair na rua de ser xingada. A mãe do traidor lá, ó. E o pai não conseguia vender mais nada. E ele tinha uma irmã. Essa irmã casada também teve que sair da cidade. Não aguentou os insultos. Falou assim, e aí? Aí ele falou assim, mas meu pai, eu encontrei com Jesus. Então você ainda está doente. Só que eu não posso acolher você aqui. Porque você sabe que eu não concordo com isso. Então você vai ter que escolher entre eu e o carpinteiro desprezível. Olha como eles falavam. Aí Saulo parou, pensou. Você meu pai. Ambos precisamos de Jesus. Ele falou, como ambos? Eu não. Você. Ele falou, ambos, eu e o senhor. Não. Você não pode ficar aqui. Infelizmente, você vai ter que ir embora. Ele sabia que ia repercutir, depois ele podia até ser preso também, né? Aí Saulo ele falou assim, não foi ele que pôs você nisso aí? Que você está dizendo que ele é o Messias, que você acredita? Se ele colocou você nisso, saberá tirar você disso também. Aí ele falou, tá bom, meu pai. Eu tenho certeza que Jesus não me abandonará, porque ele deu luz para mim no meu caminho. Ele fez eu voltar a enxergar. Eu tenho certeza que ele não vai me abandonar. Então, meu pai, até uma próxima, que eu não sei se eu vou vê-lo ainda vivo. E foi. No caminho ainda, ele ganhou ainda algumas moedas que o pai mandou levar. Que é coisa de pai, né?
Aí ele está cansado, gente. Cansado. Ele não sabe para onde vai. Aí lá em Tarso tem assim uma área que tem muitas montanhas. Aí ele falou, quer saber? Eu vou entrar numa gruta aqui e vou dormir, eu vou ficar aqui. Só que ele chega nessa gruta, ele senta e começa a chorar, convulsivamente. Porque ele não sabia o que ele ia fazer, o que vai ser da minha vida. Os homens do caminho pediram para eu não ficar lá. Eu venho para o meu pai, ele não me dá abrigo. E eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Aí ele começa a chorar. Nessa hora, ele começa a ouvir umas músicas, uns sons que ele ouviu quando viu Jesus na estrada de Damasco. Aquela harmonia, aquela energia tão saudável, tão gostosa, começou a sentir. Aí ele vê uns vultos se aproximando dele. 2 vultos se aproximaram dele. Um deles era Abigail e o outro era Estevão. Aí logo Abigail pergunta assim para ele: Saulo, você está chorando? O trabalho apenas começa. Só Jesus foi perfeito. Todos somos isentos, todos nós erramos. Não estamos isentos de erro. Você também. Aí ele faz 4 perguntinhas para ele, que a gente vai agora finalizar. Como poder adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Jesus? Como é que eu posso compreender isso? Abigail responde para ele assim: é o amor. Ama. Através do amor você vai entender o que Jesus quer de cada um de nós. Aí depois ele pergunta: como fazer para que a minha alma alcance elevada expressão no esforço de Jesus? Ele fala: trabalha. Lembra que eu falei da teoria? Para você alcançar, que a sua alma alcance essa expressão, tem que exercitar, tem que testemunhar. Depois ele pergunta: que providências eu vou adotar contra o desânimo que me destrói? O desânimo mesmo, né? Só pancada e nada, né? Aí Estevão fala para ele assim: espera, perseverança, espera, amanhã é outro dia. Que a gente quer o resultado agora. Calma, espera. Aí ele finaliza: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dessas pessoas? Como é que eu faço? Que eu estou lá pregando e ninguém está nem aí. Aí ele fala assim: perdoa. Lembra, Jesus não falou perdoa porque eles não sabem o que fazem? Então perdoa. Você está pregando, se eles não querem, leva a mensagem para quem quer. Lembra? Quando não dê pérolas aos porcos, Jesus falou isso em várias passagens. Não jogue pérolas. Eles não querem. Então vão jogar pérolas para os outros que querem. Então ama. Vamos lá? Ama. Trabalha. Espera e perdoa. Essas 4 máximas a gente usar na nossa vida, a gente vai trabalhar bastante. Ele vai ficar 4 anos em Tarso, esperando os irmãos do caminho virem direcionar para ele o que ele vai fazer. Ele está pregando do jeito que ele pode, mas não é ainda o que ele deve fazer e o que eles da Casa do Caminho vão direcionar. O livro de Paulo foi fotografado? Oi? O livro de Paulo foi fotografado? Foi, por Chico Xavier. Passado por Emmanuel, né? Aqui, ó. Emmanuel, de Chico Xavier. Esse livro foi escrito lá em 1940 e pouco. Sensacional. Maravilhoso. Leiam esse livro. Quem tem o livro, troquem aí para vocês poderem ler, né? É uma obra sensacional. E não dá para passar pela escola sem... Se você vai entender caridade, você vai entender amor pelo outro, você vai entender o que é trabalho, você vai entender o que é ser um missionário, lendo essa obra. Porque
Paulo está para Jesus, assim como o Evangelho, como Kardec está para o Espiritismo. Só para vocês terem uma ideia. Paulo está para Jesus, assim como Kardec está para o Espiritismo, de importância. Sem Kardec a gente não estava estudando nada disso aqui. A gente pegaria o Evangelho seco e cru, como ele foi passado na Bíblia. E ele veio e acrescentou maravilhas dentro do Evangelho. Até uma criancinha lendo entende. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Leiam o livro. Leiam o livro. Tem um outro livro que é o Predestinado, que é uma obra menorzinha, ele é um resumo. Só que as passagens lindas, maravilhosas, é esse livro aqui. Ele é grossão? É aí que a gente aprende. Tá bom? Obrigado pela paciência, por vocês não terem dormido. Espero que vocês tenham ficado interessados em conhecer essa obra. E não dá para passar pela escola sem ler essa obra, tá bom? Obrigado e boa aula na quarta-feira que vem. Obrigado pela paciência e pelo sono aí.